Muy buenos días. Muito bom dia. Hoy, 1 de Hoje, mayo 1º de maio deste ano deste ano 2023, 2023, saludamos ao missionário saudamos ao Bermúdez missionário Marín Miguel Bermúdez Marim e a todos os e ministros todos os e a ministros todos os hermanos e todos os irmãos em los diferentes nos países. diferentes países. Hoje, Em se muitos celebra lugares se celebra el Día del Trabajador o Dia do Trabalhador e tem livre, ou seja, estão de feriado, como me indicaram da Espanha, México, Panamá e muitos lugares, e até os que não celebram esse dia também hoje tomaram para estarem em estudos bíblicos e escutando a palavra do Senhor. No dia de ontem, estivemos vendo o tema O Sócio de Deus do Último Dia e vimos como nesse tema, podem sentar se estão em pé, vimos como nesse tema, nosso irmão William nos falou de como Deus atuou no meio da raça humana em cada tempo por meio de um profeta. E ele enviou em cada era um mensageiro com um trabalho, uma obra a realizar, e também em cada dispensação ele enviou um mensageiro também. E esse mensageiro vem já nele fechado tudo que Deus estaria realizando ao final dessa dispensação e começo de uma nova dispensação. Quando se termina uma dispensação, vem sempre esse tempo de entrelace. É o tempo onde se dobra, se vira uma esquina e começa a contar essa dispensação desde que se começa a entrelaçar, mas em um campo espiritual. E já quando entra em cheio essa dispensação, essa nova dispensação, já então tudo vem a se realizar também fisicamente. Porque vejam, na dispensação da graça, quando se começou já em cheio, ali no dia de Pentecoste, vejam, se começou já com coisas físicas, como foi, ou seja, físicas que se veem, como foi o batismo em água, e tudo o que Deus mandou fazer quanto às coisas pertencentes à dispensação da graça e à dispensação do reino. Vejam vocês como começa a se entrelaçar com a dispensação da graça no campo espiritual, e vemos que houve um rapto lá na década de 70, um rapto espiritual, onde se subiu a essa era eterna, a era da pedra angular. Agora, isso não queria dizer que já estávamos em cheio na dispensação do reino, porque a dispensação do reino se corre em 7 etapas consecutivas, e vejam como Deus aí enviou o seu mensageiro nos trazendo a mensagem nesse período de tempo das 7 etapas. Na última etapa, que foi a etapa número 7, a qual ele nos introduziu em 2000, vejam ali ainda, ao entrar nessa etapa, que era a etapa 7ª, paralela à 7ª etapa, no tempo do irmão Branham, onde houve a restauração
do batismo e inúmeras coisas. Vejam como ainda ali se estava vivendo na dispensação da graça e as coisas que eram feitas da dispensação da graça, as tangíveis que podíamos ver, sentir, porque a pessoa que ia ser batizada sentia, também comíamos quando tínhamos a Santa Ceia, pois tomávamos o pão e também o vinho. Vejam, tudo isso era da dispensação da graça. Mas tudo isso ia chegar ao seu final para entrar em cheio a essa era oitava e assim entrar em cheio a dispensação do reino, o qual correspondia neste tempo final, mesmo nós estando nesses corpos, estaríamos experimentando já as coisas tangíveis, físicas, e já não somente as espirituais. Porque vejam, o rapto é literal. Agora, a transformação vai ser literal. Vamos senti-la. E a ceia das bodas do Cordeiro também. E inúmeras coisas que pertencem à dispensação do reino, agora estaremos vendo, palpando com nossos próprios olhos. Imagine que também a visão da carpa, onde foi mostrada em visão? No tempo da dispensação da graça. E não foi tornada realidade lá. Nem se começou a ter atividades dentro da dispensação da graça. A visão da carpa vem a ser cumprida, tangível. Nesse entrelace, vejam, se começou também no entrelace da graça, a dispensação do reino, mas quando se vem a ter a primeira atividade, já cai na dispensação do reino, já completamente a dispensação aberta, sem ter nada da dispensação da graça. Agora queria ter esse pequeno começo desta pequena conversa, a qual vamos dizer que é uma continuação do dia de ontem. Ontem, pois, eu tinha aqui, no que iria ler, eram 15 páginas, sem contar as escrituras que ia ler, mais os escritos do irmão Branham, e somente li 4 páginas. E todo o tempo que tomou esse estudo. Mas, já agora podemos tocar um pouquinho mais disso que não li ontem, o qual tem a ver com essas mudanças de dispensação e também com este tempo no qual estamos vivendo, o qual é o tempo da dispensação do reino. Vejam na mensagem, permanecendo com aquele que tem a promessa de crescer, pregado sábado 30 de junho de 2007 em São Paulo, Brasil, diz nosso irmão William, e agora, com a aparição do reverendo William Branham, se volta aos dias de João Batista, ou seja, se vive num tempo paralelo ao de João Batista. O anjo que acompanhava o reverendo William Branham disse que tinha sido enviado para precursar a segunda vinda de Cristo. Assim como João tinha sido enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, o reverendo William Branham disse que o anjo lhe disse: tua mensagem precursará a vinda do Senhor. Agora, em um estudo bíblico, isso lemos faz pouco tempo, onde o irmão William, em um estudo bíblico que colocaram a citação número 282,
do livro de citações, onde o irmão Branham diz, e em pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia o disse assim. E ele escreve aí. Embaixo de anjo Gabriel escreve, precursará. Continua dizendo, aqui o nosso irmão William, e o reverendo William Branham disse, mesmo que eu não esteja presente nesse momento, esta mensagem o precursará. Esse está pela página 118 e 119 do livro de citações, em espanhol. Vamos buscar ali um momentinho para ter, tal e como ali foi falado, nessa citação, na citação 1058, talvez seja que esteja construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão perto que não morrerei de idade avançada e sendo de 54 anos, não morrerei de velho até que ele seja aqui. Ou a menos que seja disparado, leve um tiro, assassinado ou alguma outra coisa, de algum modo morto. De algum modo morto, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será. Agora vejam, aí diz, o irmão William escreve, plataforma para o Senhor em sua segunda vinda. E também no livro que se preparou, vamos buscá-lo aqui, que são nas primeiras páginas deste livro que se preparou, a introdução da segunda vinda de Cristo à sua igreja, que foi uma saudação aos pastores que colocamos na frente deste livro de extratos dos temas da segunda vinda de Cristo, Moisés, Elias, o sexto selo, o sétimo selo, os sete trovões, a terceira etapa, a visão da carpa, desses temas, desses sete temas, diz. Essa saudação aos pastores em 24 de novembro de 2012, via telefônica Brasil, diz nosso irmão William ali. Portanto, estejam cientes de tudo que o reverendo William Branham disse, o precursor da segunda vinda de Cristo, e sejam cientes de tudo que disse da segunda vinda de Cristo, da vinda do Senhor à sua igreja no último dia, da fé de rapto, a fé para serem transformados e raptados, a terceira etapa e a visão da carpa. Tudo o que disse com relação a essas coisas, estejam cientes, porque como o Espírito de Deus disse através do reverendo William Branham, nessas coisas que lhes mencionei, assim será a vinda do Senhor à sua igreja. E com a abertura do sétimo selo, à sua igreja no último dia, no cumprimento da terceira etapa, neste tempo final, será que tudo isso se cumprirá e será revelada a igreja do Senhor Jesus Cristo, o sétimo selo. Porque os sete trovões de Apocalipse 10, a voz de Cristo falando à sua igreja em forma consecutiva, estará abrindo este mistério e dando assim a fé para serem transformados e levados com Cristo aos crentes em Cristo do último dia, na era correspondente a este tempo final e a este tempo final. Neste tempo final e a este tempo final. Agora vejam, em que era correspondente é que vai estar sendo revelado esse sétimo selo, sendo aberto à igreja noiva do Senhor e dar assim a fé de rapto na era oitava.
E se Ele nos colocou aí em 2000 ao 2018, estaríamos agora, já a próxima seria a oitava, porque aí nos colocou na sétima, ou seja, que já agora é o tempo. Vejam, temos já o tempo assinalado, porque Ele não revelou isso nessa etapa sétima, porque ainda essa etapa sétima pertencia à dispensação da graça, nesse entrelace dispensacional. Portanto, ministros estejam cientes, tenham suas congregações cientes, tenham tudo o que foi dito, e o missionário Miguel Bermudes Marim tenham à disposição de todos os irmãos e todas as congregações com as quais vocês têm companheirismo, tudo o que disse o reverendo William Branham com relação à vinda do Senhor, ao sétimo selo, às 7 vozes dos 7 trovões, à terceira etapa e à visão da carpa, porque o necessitam. Vejam, não é porque necessitam. E no livro dos selos tínhamos lido, quando Jesus disse, ou seja, quando o anjo disse a João, disse, João, deixe passar. Eu o revelarei naquele dia quando tiverem necessidade de sabê-lo. Agora vejam, como aqui nosso irmão William está nos dizendo o mesmo que disse o anjo a João. Agora recordem que esse anjo é quem tem acesso ao livro da verdade, o arcanjo Gabriel. E aqui está nos dizendo algo muito importante à igreja noiva, a Maria espiritual, vejam, a João, que representa a igreja, o mesmo que disse ali a João no livro do Apocalipse, agora está nos dizendo através do véu de carne, e já está nos dando todas essas diretrizes e falando mais claro do que nós íamos necessitar neste tempo, e Ele já está alertando o povo, vejam, com 8 anos de anterioridade, ou seja, 8 anos, porque já em 2019 Ele se foi, vamos dizer, de 7 a 8 anos, com anterioridade, está dizendo, antes da sua partida deste planeta Terra, Ele já está dizendo aos ministros que tenham suas congregações, tudo isso, porque diz, porque necessitam, para quando for aberto o sétimo selo, a igreja tenham a base. Para quê? Já estava dizendo que quando se entraria a era oitava, Ele já não iria estar aqui. Já nesse tempo, Ele não está. Assim fisicamente. Não está. E o tempo para Ele falar isso era quando estava conosco e estava alertando e dando, revelando aos ministros e a todos a necessidade de ter toda essa base para que quando fosse aberto, ou seja, no cumprimento da visão da carpa, onde o mistério do sétimo selo vai ser aberto, diz, para quando for aberto o sétimo selo à igreja, tenham a base, o fundamento, o que Ele disse sobre a segunda vinda de Cristo, da vinda de Cristo à sua igreja, para o último dia, tudo o que disse da terceira etapa, tudo o que disse do sétimo selo, e tudo o que disse da grande carpa catedral estará se cumprindo. Agora vejam, e mais adiante diz, e portanto aí mesmo, e portanto a vinda do Senhor à sua igreja, que será um segredo, e que é um mistério pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora,
será o que estará identificando a vinda do Senhor à sua igreja neste tempo final. E será também o que vindicará que o reverendo William Branham era o precursor da segunda vinda de Cristo. Agora vejam no livro das Eras, editado, nos diz, vamos buscar um momentinho aqui na página. En la página esta está el rojo de esta versión, está en la página 369. Neste vermelho está na página 369. 369 nos diz embaixo dessa página que deve ser a 365 na outra versão. Diz, mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve com Moisés e Elias, vindicará. Agora, vamos ler mais adiante um lugar onde ele diz que não se pode desligar a vinda do Senhor dos ministérios de Moisés e Elias. E Jesus mesmo ao voltar, e ele escreve com Moisés e Elias, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E o mesmo regresso, o próprio regresso de Cristo, provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá. E ele escreve Elias e Moisés ao final da era gentia, e escreve os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos. 1954. Então, será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. E neste outro, ali ele escreve, onde diz, e o próprio regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Ele escreve, a evidência final. E onde diz, Jesus mesmo aparecerá no final da era gentia, escreve, da dispensação da graça. Ou seja, ao final da dispensação da graça, vejam como aparece ali esse poderoso arcanjo, que no campo espiritual em 1977, aí se cumpre os 1954 anos, mas vejam, Deus abriu uma brecha aí para os que vinham fazer parte do lugar santíssimo, e começa esse anjo mensageiro a construir essa etapa do lugar santíssimo, qual escutamos ontem, na mensagem de ontem, porque não pode haver um templo sem lugar santíssimo, e alguém tem que construí-lo, pois o mensageiro com as pedras vivas, as quais Deus chamaria e juntaria, e seriam colocados aí, para depois, então vir a presença de Deus, a glória de Deus, como foi no tempo da construção do tabernáculo de Moisés e do templo que o rei Salomão construiu. Ou seja, que ele esteve construindo o lugar santíssimo com os escolhidos pertencentes ao território latino-americano e caribenho, onde iam ser chamados e juntados as pedras vivas pertencentes a esse lugar do templo espiritual de Cristo, que veio sendo construído desde o dia de Pentecoste até aqui. Agora, vejam como ele, em sua primeira vinda, ali apareceu João,
E apareceu o arcanjo Gabriel. E depois apareceu Jesus. E como é paralelo em tudo, vejam como aparece. Ali foi João em sua terceira manifestação de Elias. Aqui aparece o irmão Branham em sua quarta manifestação de Elias, sendo precursor, e aparece a igreja, esse arcanjo Gabriel. E aparece em carne humana a igreja noiva. E vejam nessa brecha que se abre, porque já para esse tempo de 1977, já o milênio, e tudo devia ter estado, e já também, ou seja, esse tempo já era para que os juízos divinos caíssem. Mas vejam como Deus segurou, deteve a ira, ou seja, não é que não vai enviar a terra como aconteceu com Nínive, mas que a retardou, deferiu a ira, ou seja, para mais adiante. E neste caso, neste tempo final, foi por causa dos escolhidos que ainda não foram chamados e juntados, pertencentes ao lugar santíssimo. Agora vejam como tudo isso começa a se desenvolver e começa Deus a construir esse templo espiritual. E chega um momento onde termina essa construção e se fecha a porta da dispensação da graça completamente, e já construído o lugar santíssimo, pois o que falta é já a presença de Deus. Agora vejam que com a presença de Deus já é uma evidência final. Vejam como agora essa escritura tem múltiplos cumprimentos. A aparição do arcanjo Gabriel ali, nesse tempo desse rapto espiritual, era uma das vindicações. E agora a vindicação neste tempo final é a mesma. Diz. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final. Ou seja, já depois disso não virá outro para ter essa evidência final de que o reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Ou seja, que já estamos vendo o cumprimento dessa escritura neste tempo final sendo cumprida. E como as escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações, aí vemos que esta já com a manifestação de Deus no meio de uma grande carpa catedral, o qual é que ele nos disse que iria estar ocorrendo, e com a aparição de seus ministérios ali, operando no meio da igreja, abrindo o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, e dando assim a fé de rapto. Isso é a evidência final de que o precursor da segunda vinda do Senhor foi o reverendo William Branham. Agora vejam como Gabriel lá anunciou, ou seja, também precursor, foi um precursor. A primeira vinda do Senhor. E ele diz que anunciará, e ele escreve ali, precursará a segunda vinda do Senhor. Lá precursou a primeira vinda do Senhor. E aqui também. E o fez sob esse tempo de entrelace, o qual, vejam, não passou a essa etapa oitava no físico, fisicamente. Agora, ia ler algo aqui também da página, vamos ver, página 192 deste mesmo livro das eras.
diz, mas este profeta virá, e assim como clamou o precursor da primeira vinda, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem dúvida ele também clamará, eis o Cordeiro de Deus vindo em glória, ele fará isso, porque assim como João foi o mensageiro de verdade aos escolhidos, assim também será este último mensageiro à noiva escolhida e nascida da palavra. Para que tenham essa escritura aí também. Agora vamos continuar aqui lendo, onde paramos aqui, da mensagem que estávamos lendo do irmão William, diz: portanto, os crentes em Cristo que escutaram a mensagem do precursor da vinda do Senhor terão uma ferramenta muito importante para identificar a vinda do Senhor. Ele disse que sempre estará dentro da palavra, por isso o conheceremos. Vejam, por isso é que tudo o que está se realizando e vai estar se realizando no cumprimento da visão da carpa, tudo é e será escritural. E tudo terá base escritural. Agora, vejam aqui o que li para vocês há um pouquinho, de que estará dentro da palavra, ou seja, diz, ele disse que sempre estará dentro da palavra, por isso o conheceremos. Agora, quando lemos ali nesse livro, dessa introdução, do prólogo desse livro, da introdução da segunda vinda de Cristo à sua igreja, vejam como ele ali nos fala de que assim a igreja, então, diz porque necessitam, para quando for aberto o sétimo selo, a igreja tem a base, o fundamento. E aqui vejam onde nos diz ele aqui. Ele nos diz que, por isso, o conheceremos. E como vamos conhecer? Porque já teríamos a base, a ferramenta, que é muito importante, diz aí, para identificar. Ou seja, o veremos pelas Escrituras. E vamos ver Deus operando no meio da igreja na etapa oitava, a era da pedra angular. Continua dizendo, e agora, para identificar a vinda do Senhor no último dia, se requer que os crentes em Cristo conheçam e creiam no que Deus disse por meio do reverendo William Branham, para ter a ferramenta correta, para identificar e receber a vinda do Senhor. Ele disse que o Senhor vem 3 vezes, e ainda podemos dizer 4 vezes. Tínhamos falado também. Eu tinha tirado, creio que de um extrato, agora não lembro se foi deste mesmo, porque vejo aí, ele menciona, diz sua primeira vinda como Cordeiro Redentor, sua segunda vinda por sua igreja, e vem como ladrão à noite para levar a sua noiva, e por isso é o mistério da vinda do Senhor, sua segunda vinda, o qual causou silêncio no céu como por meia hora. Vem como ladrão à noite para levar a sua noiva, a sua igreja. Por isso, essa é a mais secreta e misteriosa de todas as vindas do Senhor, ou seja, a mais secreta, imaginem, até silêncio houve no céu quando foi aberto esse mistério, o qual estava sendo aí cumprido na terra. Depois, pela terceira vez, vem com sua igreja depois da grande tribulação. E depois da ceia das bodas do Cordeiro para o estabelecimento do reino. E a quarta vez, depois do juízo final, a terra passará por fogo, mas Cristo com sua igreja, com todos os crentes, estarão na casa do nosso Pai Celestial. E depois dessa etapa de juízo, de fogo pelo qual passará o planeta Terra, regressa a Cristo com sua igreja para estabelecer seu reino eterno na terra. Aí temos as 4 vindas do Senhor à terra.
Agora podemos ver quatro vindas do Senhor. Agora, a mais misteriosa de todas é a que ele disse que ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho sabia naqueles dias. Depois que ressuscitou, pois sim já sabia. É a vinda do anjo forte que desce do céu, que vem pela sua igreja, porque o tempo para ser raptada chegou. E tem que ser completada e transformada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz o reverendo William Branham que os judeus o verão. E vemos aí, na página 85 do livro de citações, diz parágrafo 722, diz: este livro de 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Vamos dar leitura a Apocalipse 10. Isso está na página 57 do livro dos selos. Este é um extrato dessa página. E vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ele ainda no Antigo Testamento foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus. Agora, porque a igreja é terminada. Bom, aqui estou lendo tal como está aqui neste livro de citações. Bom, e o seu rosto era como o sol. Lá, vamos buscar um momentinho. Essa página, porque aqui a tradução, nessa partezinha aí, é bom que vejamos, tal e como ele o falou nessa tradução do livro dos selos. Ele diz, onde diz ele vem diretamente aos judeus. Vamos ver aqui. Ele vem diretamente aos judeus porque a igreja chegou ao seu fim. E aí, porque a igreja é terminada, aqui diz chegou ao seu fim. Continua o livro de citações. O seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Se lembram do anjo de Apocalipse 1? Este é o mesmo. Um anjo é o mensageiro. E ele é o mensageiro a Israel. A igreja está a ponto de ser raptada. Aqui no livro, a igreja foi raptada. E a igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora vejam como já a igreja, na etapa onde ele nos deixou, era preciso escutar um chamado, que é o chamado da trombeta final, para subir a essa era oitava, desde onde ele nos deixou, que foi a sétima. E essa voz estaria soando para nos colocar nessa era oitava, porque já a igreja chegou ao seu fim, ou seja, a dispensação da graça terminou completamente e já estaria a ponto de ser raptada. E já o que falta ali é essa fé de rapto para que assim sejamos tirados deste planeta Terra para que os juízos divinos caiam neste tempo final, enquanto estejamos na ceia das bodas do Cordeiro. E ele escreve aí em cima, Apocalipse 10, o anjo forte é o mensageiro aos judeus. Isso ele escreve em cima da página 85 do parágrafo 722. E vamos ver algo mais aqui. Da página deste livro de citações, no parágrafo 999 da página 113, diz, notem bem, deveria ser a mensagem do sétimo anjo que revelaria os 7 selos. Encontramos isso em Apocalipse 10:7. E ele viu este anjo descer e pôr um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. Esse foi Cristo. Notem, o encontram de novo em Apocalipse 1 com o arco-íris sobre sua cabeça.
semelhante à pedra de jaspe e de cornalina. E escreve Apocalipse 10, de 1 ao 6. Agora, continuando aqui com a mensagem que estamos lendo, diz: recordem que a vinda do Senhor é o sétimo selo. Esse é o mistério que está sob o sétimo selo. E o reverendo William Branham diz na página 128, 129, 130, 149 do livro de citações que o sétimo selo e a sétima trombeta é a vinda do Senhor. Ele diz que a sétima trombeta são Moisés e Elias. E o sétimo selo é a vinda do Senhor. Mas agora diz que o sétimo selo e a sétima trombeta é a vinda do Senhor. Como vamos entender isso? Como foi mostrado no Monte da Transfiguração, quando foi mostrada a ordem da vinda do Senhor. Foi mostrado que seria com Moisés e Elias. Agora vamos ali um momentinho na página 42 do livro de citações. Parágrafo 345 nos diz, Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Tiago, Santiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol, e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol. No meio da sua força e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora, note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e tornará os corações dos filhos aos pais. A Bíblia o diz. Jesus o viu aqui, os apóstolos viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o viram, o que era? Elias. Depois, Moisés. E Israel voltando para lá. Os guardiões, os guardadores da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda. E aí, diferentes escritos que o nosso irmão Will escreve ali. Agora vejam como foi mostrado no Monte da Transfiguração a ordem da vinda do Senhor. Foi mostrada a ordem com Moisés e Elias. Continua dizendo, sendo o reverendo William Branham o precursor da vinda do Senhor, tem que precursar a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Por isso falava da vinda do Senhor e falava da vinda de Moisés e Elias. E depois diz que a sétima trombeta são Moisés e Elias. E depois diz que a sétima trombeta e o sétimo selo é a vinda do Senhor. Agora vejam. A sétima trombeta são Moisés e Elias. E a sétima trombeta e o sétimo selo é a vinda do Senhor. Continua dizendo, tudo isso está em ordem com a Escritura, porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará cada um segundo as suas obras, diz Cristo em Mateus 16, São Mateus 16, versículo 26 ao 28. Aqui é onde eu ia ler o que eu lhe citei no princípio, diz, não podemos desligar a vinda do Senhor das duas testemunhas, de Moisés e Elias, dos anjos do Filho do Homem. Portanto, há um mistério grande aí. Diz o reverendo William Branham, quando o sétimo selo começar, será um segredo por completo. Ou seja, que vai ter um começo e muito poucas pessoas vão perceber que o cumprimento das promessas divinas para o último dia estarão se realizando. Ele diz que não será aberto ao público em seu começo. Agora vejam na página. Vamos ver aqui. Na página 482 do livro
dos selos diz, na metade da página diz agora, na obra completa temos pela graça de Deus todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será revelado ao público na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra. Vocês sabem, quando fizer a pergunta quanto a quando seria o sinal da sua segunda, o sinal da sua vinda, volto e leio. Vocês sabem, quando fizer a pergunta quanto a quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo em Mateus 24, ele respondeu isso e falou de Israel estando de novo em seu país, no versículo 31. Mas depois se foi às parábolas. E ele escreve, desenha uma estrelinha de Davi aí e escreve a hora da sua vinda, a destruição da terra. E do outro lado, não será revelado ao público, e aí ao público ele escreve, desenha uma estrela de Davi, e mais embaixo, uma pirâmide e as eras. Agora continua dizendo, ou seja, que há um mistério aí que concorda com o que Cristo disse, com o que Cristo disse da vinda do Filho do Homem, que será como ladrão à noite. E ele vem buscar a sua igreja, os seus redimidos. Ele vem para realizar a obra de reclamação. E nessa obra de reclamação, os mortos em Cristo vão ressuscitar e os vivos em Cristo vão ser transformados. Agora vejam o que nos diz na mensagem Apocalipse capítulo 4, na parte 1, na página 15. Isso ele relatou também no livro dos selos. Diz, para não ler muito, aqui, página 15 e 16 diz, ele trabalhou todo o ano. Isso é de quando foi a esse lugar. Vamos ver onde aqui está, começando para ler. Qual é o relato dessa ocasião aqui, que é a mesma do livro dos selos. Na página 12 e página 13, aí começa a relatar toda esta história dessa moça que era órfã de pai e de mãe. Ele disse que era prima. E correspondia a ela os trabalhos sujos de lavar pratos e de tudo isso. E vejam ali, ele relata toda essa história, onde zombavam dela, de que esse rapaz ia voltar novamente a buscá-la. E tudo isso depois vocês leem aí, é muito formoso esse relato. Mas vamos à página 15 aqui. Já depois que ele prometeu que iria vir buscá-la, diz, ela trabalhou todo o ano, escravizada, economizando seus 75 centavos, tudo que davam a ela pelo seu salário diário, e ela estava economizando seu dinheiro para comprar o seu vestido de bodas, para ter tudo preparado. Esses foram todos os seus pensamentos, estar preparada. E ele tem 3 pontos. Ela tinha preparado, ela conseguiu sua roupa, seu vestido de casamento, enquanto suas primas riam dela e zombavam dela. E aí que ele escreve, riam e zombavam. E essas são as partes das fátuas, e também incrédulos, aí estão todos representados nas que riam. E nem todas as fátuas, porque virgens fátuas que
não vão ser apagados os seus nomes do livro da vida, mas há algumas pessoas que pertencem a esse grupo que sim serão apagados, seus nomes do livro da vida. Finalmente chegou o dia. Finalmente chegou o último dia. Ela colocou o seu vestido de casamento, tudo preparou e limpou, e suas priminhas a rodearam e a reverenciaram, dizendo: bem, tontinha e insignificante. E ele escreve: o traje de bodas. Que você sabe que ele não quis dizer isso. Ele não falaria uma reticência. Não se casaria com uma moça como tu. Mas, de qualquer forma, ela se preparou. Assim que, ficando tarde à noite, elas começaram a zombar e rir dela. Ela ficou em pé justamente na porta. E ele escreve aí a porta, esperando de qualquer forma. E assim ela disse: a que hora ele disse que chegaria? Ou seja, nesse tom de zombaria. Agora, vejam aqui. Vejam ali na página 481 e 482, no livro dos selos. Porque tudo isso é o que tem a ver também com este relato. Podem ler depois na 481 e 482 e a 483 também. Vejam, continua dizendo. Já na página 16. Disse, ou seja, ela disse. Ele não disse, mas disse: isto é o que me disse na noite que ele se casaria. Ou ele me deu o anel de compromisso. Ele me disse, será como daqui a um ano desde agora. Portanto, falta uma hora. Amém. Só mantenhamos esperando. Falta uma hora, 30 minutos, 10 minutos. E ele escreve 12 da meia-noite e a noiva se vai. E elas riram e zombaram e a chamaram de todo tipo de coisas. Mas finalmente, justo nessa hora crucial, elas ouviram o som da areia sob as rodas, os cavalos se aproximando. Que coisa foi ver essa jovenzinha que tinha se preparado e saltar para fora da porta e correr por aquelas veredas cobertas de rosas e saltar nos braços do homem que amava, e ele vir ser seu esposo e ser levada dessa maneira e se casar e ir embora. Um destes dias, irmão, aqueles que estão zombando e dizendo santo rodador e pentecostal e coisas assim, estamos esperando. Ainda temos um pouco de tempo. Eles dizem: não há diferença do que foi. Não se preocupem, nos resta um pouquinho de tempo. E nesse momento que ele prometeu, ele estará aqui. E um desses dias tomaremos um voo e iremos. Só estejam preparados. Mantenha posto o traje de bodas. Tire toda a crueldade de seu coração. Tudo que reticências. Agora vejam como o irmão Branham aqui nos diz esta narração e como vemos que todas essas coisas que foram faladas estiveram sendo cumpridas, e a pessoa poderá dizer: mas como é possível que vai chegar um momento onde isso tenha que se repetir, onde as mesmas que estavam com ele ali iriam zombar, iriam dizer: ele não disse isso, isto não é assim. Agora vejam a recomendação e o ensinamento que ele nos dá, e é estar preparados
e ter colocado esse traje, essa vestimenta de bodas. Vejam como nesse tempo de espera pela promessa de irmos à ceia das bodas do Cordeiro, há algo que temos que fazer e estar atentos, mas também estar fazendo algo do qual nos corresponde como indivíduos, porque é para os que estiverem preparados e os que estiverem prontos vão receber, os que vão receber essas promessas. Porque vejam, ele mais embaixo disse, assim que haverá, depois de ler a Escritura, vamos ler, diz, ouçam como ler essa Escritura, aí corridinho de onde eu parei, regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e sua esposa se aparelhou. E aí ele diz, captam? E foi dado que se vestisse de linho fino, limpo, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Louvado seja o Senhor. E ele me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados. E ele escreve, sobe aqui, a ceia do Cordeiro. E me disse, essas palavras de Deus são verdadeiras. E diz o irmão Branham, assim que haverá um encontro no ar um desses dias, nessa doçura por vir. Sim, só estejam atentos, mantenham-se preparados, purifiquem seu coração de todo mau pensamento, tenham fé em Deus. Não importa quão escuro pareça, e quanto riem e zombem e disserem, você cometeu um erro. Siga em frente, vivendo santamente e vivendo para Deus. Somente siga em frente, a hora chegará. Ou seja, vejam como ele nos diz aí, mantenha-se atento, mantenha-se preparado, para que essa promessa se torne uma realidade em você. Agora, podemos ir ali no livro dos selos, onde também nos narra essa história também, mas deixaremos para outra ocasião. Já lemos, mas podemos deixar para outra ocasião, diz. Continua dizendo nosso irmão William. Ele estará dando a fé, a revelação do sétimo selo aos que serão transformados. Assim como a fé para a ressurreição e transformação espiritual está baseada na primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. A fé estará baseada na segunda vinda de Cristo. Para isso é que a igreja esteve por 2000 anos esperando a vinda do Senhor. Agora vejam como a fé para a ressurreição e transformação espiritual esteve baseada na primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. E para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, a fé estará baseada na segunda vinda de Cristo. Ou seja, que se a fé de uma pessoa não está baseada no que Deus disse que seria o cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, se não está baseada essa fé no cumprimento dessa promessa, pois a pessoa não será transformada, não será raptada. E por isso é que ele nos recomendou ter esse bom fundamento, diz, porque vão necessitar para quando for aberto o mistério do sétimo selo, então possamos ver por meio das Escrituras e por meio do que nos falou o reverendo William Branham, de que isso que Deus estaria cumprindo no meio da igreja na etapa de ouro, a era da pedra angular,
é o que foi precursado pelo reverendo William Branham. E aí estarão acertando no alvo, porque terão fundamento e verão o cumprimento do que foi precursado. E então a fé estará baseada no cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Consequentemente, essas pessoas serão transformadas e serão raptadas. Mais adiante, aqui, pulo umas pagininhas aqui deste extrato, diz, e agora, nessa mesma mensagem agora, para a igreja, a promessa é que o Espírito Santo se encarnará novamente. O Espírito Santo, o Verbo, o anjo do pacto. A promessa é que virá uma bênção muito grande para a igreja do Senhor, para dar a fé para ser transformada e levada com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro. Mas o anjo do pacto, Cristo, na era da pedra angular, se revelará, se manifestará como mensageiro a Israel, vindo pela sua igreja como ladrão à noite, para dar a fé de rapto e transformação e levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. No livro dos selos, o que é preto na capa preta, que está sem editar, página 52, nos diz, página 52 abaixo, este é do mensagem. Página 52, embaixo, isso é da mensagem Deus se ocultando em simplicidade, ou Deus ocultado em simplicidade. Diz, será um segredo, porque ele disse que viria como ladrão à noite. Já nos disse isto, o rapto. Então cairão juízos, o pecado, as pragas, as doenças e tudo demais. E as pessoas pedirão que a morte os livre do juízo. Dirão, Senhor, por que é este juízo sobre nós quando tu disseste que haveria primeiro um rapto? Ele responderá, já ocorreu. E não souberam, vem? Deus escondendo-se na simplicidade. Oh, que coisa, muito bem. Isso é tudo. Isso já ocorreu e não souberam. Porque agora ele ali diz que será como ladrão à noite, e ele desenha um castiçal e escreve, na noite se usa o castiçal. Agora, continua dizendo aqui, diz, por que será que os crentes não creem nos sinais simples da sua vinda? Estão esperando todas essas coisas prometidas nas Escrituras. O sol se porá ao meio-dia e haverá todo tipo de fenômeno. Oh, se unicamente tivéssemos... Eu tenho todas as anotações escritas aqui para mostrar exatamente o que são todas essas coisas. E, de qualquer forma, entraremos nisso na abertura destes selos essa semana. Vem? Aí está. Onde já aconteceu e não souberam. Veremos se é assim ou não. Se o anjo do Senhor nos abre estes selos, recordem, está selado com os 7 trovões misteriosos. Ele escreve do lado aconteceu, ou seja, que aconteceu e não perceberam. Agora, vamos buscar também na mensagem desespero, na página 11. Vamos ver algo aqui que nos fala. Diz. Mas, papai, na metade da página, por que tem os sapatos colocados? Estava numa família que está ali no Egito, nessa ocasião onde foi mandado colocar o sangue no batente e umbrais da casa, e
inúmeras coisas mais. E aqui está falando essa criança ao seu pai. Diz, papai, por que você está com sapatos calçados? Por que tem o cajado na mão? Por que tem um pedaço de pão em uma mão e o cordeiro na outra? Para que são essas ervas amargas? Por que está comendo? Porque o suor está correndo na sua face. Filho, a morte está a ponto de cair. E ele escreve, a morte vem, a ira atômica na grande tribulação. Vem? Isto foi em um tempo de desespero. Agora, eu creio que estamos vivendo nos dias que estamos vivendo deveriam motivar a igreja a entrar completamente em desespero. Eu creio que desde a mensagem dessa manhã de Deus, não de mim, eu creio que ela devia lançar toda essa congregação em desespero. Agora recordem que ele pela manhã pregou a mensagem, o sinal, a qual são duas mensagens muito importantes, que é bom que tenham também. Esses folhetos. Já brincamos demasiadamente. Já assistimos à igreja por muito tempo. Agora temos que fazer algo. Como é que podemos ver os sinais e maravilhas operadas em outros sem que cause um efeito em nós? Deveria causar um estado de desespero, para que nós tomemos uma atitude definida diante de Deus. Os sinais da sua vinda deveriam trazer toda essa congregação completamente. E deveriam sacudir essa congregação completamente. Ele escreve, a vinda de Cristo os sinais. Já que lemos todas essas coisas da mesma palavra, o Espírito Santo nos disse, por exemplo, vá a certo lugar, tal e tal coisa acontecerá. Não nos diz o que seria a coisa, mas aconteceria. Vamos a tal lugar e acontece exatamente dessa maneira. Os jornais anunciam, as revistas publicam e até mostram a fotografia. Depois voltamos aqui e vemos aqueles mistérios tão extraordinários que estavam escondidos na Bíblia, os quais são abertos em um novo campo que nem conhecíamos antes. E tudo harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve a vinda do Senhor. Então, no fim das mensagens, vemos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente diante do povo e até mesmo deixou ser fotografado várias vezes. Vimos operando, mostrando que não é obra de homem, não é simplesmente um pregador, não é uma certa congregação, é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo, mas agora está morando no corpo da sua noiva. Isso deveria nos lançar em desespero. Todas aquelas pessoas em Israel que viram a mão de Deus nessa noite da comunhão, eles a tomaram em desespero porque sabiam que algo estava por acontecer. E nós também sabemos que algo está por acontecer. Recordem, a vinda do Senhor será uma partida repentina e secreta. Ele virá como ladrão de noite e levará sua noiva. E pensar que se alguém de repente desaparece, até poderiam ser alguns membros da nossa própria família, e nós ficamos para trás. Isso deveria nos lançar em desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados para trás. Se é uma coisa que eu desejo, Senhor, é não ficar atrás. Que ninguém fique atrás. Que você que me escuta, não fiques para trás. Prepare-te. Prepare-se. Busque o cumprimento do sétimo selo, da vinda do Filho do Homem. Busque-o no fundamento do que foi pregado pelo reverendo William Branham e pelo que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago. Busque e identifique e coloque tua fé que esteja baseada no cumprimento
E assim estarás se preparando para tua transformação. E estarás fazendo automaticamente o que ele nos disse ali. Se preparar, aparelhar-se, se preparar para esse evento. Porque algo está por acontecer e isso é a adoção, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos e depois o rapto. Ou seja, eventos que vão estar ocorrendo nesse tempo final. Mas agora está se revelando esse grande mistério do sétimo selo, o qual, quando foi aberto no céu, houve esse silêncio por meia hora e o conteúdo do que está sendo falado na visão e cumprimento da visão da carpa é o que está dando a cada escolhido de Deus essa fé de translação, essa fé de rapto. Assim que não fiques para trás. O melhor, se apresse a estar preparado, atento e com a fé colocada, baseada no cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, com os ministérios de Moisés e de Elias. Agora vejam, continua dizendo, e porquanto tudo isto está envolvido, um mistério sobre o sétimo selo, não vamos abrir muito este selo, ou seja, não vamos descobrir muito o que há aí, para que não surjam imitações, e assim evitar que depois outras pessoas digam, isso é o mesmo que eles estavam fazendo. Vejam porque não abriu esse mistério do sétimo selo enquanto ele esteve neste tempo final, no meio do povo de Deus, e isso ele deixou. Muitas vezes dizia, vamos deixar isso quietinho aqui, isso não vamos abrir ainda, mas vejam, porque era para que não surgissem imitações, porque podia alguém se levantar e todo mundo podia dizer, mas isso é o mesmo que aquele, ou isso é o mesmo que... E ao que Deus sempre ia cumprir sua obra e seu programa, mas ia ser mais difícil para o mensageiro e ia ser mais difícil para revelar a fé de rapto, revelar o mistério do sétimo selo, e tudo isso ia ser mais difícil, mesmo que sempre ia se realizar o trabalho. Mas vejam como Deus guardou esse mistério tão secreto, como guardou de uma forma tão secreta, que ninguém podia imaginar como ia ser. E quando esse cumprimento é realizado, vejam como foi a primeira vinda do Senhor. Todos pensavam como vinha sendo anunciado e tudo. Todos pensavam que ia vir do céu, ia chegar ali ao sumo pontífice e tudo isso. Ia descer por umas escadas, ia ser visto por todos, ia ser algo apoteótico. E veio como um simples jovem carpinteiro de Nazaré. Como ia imaginar pela mente humana que o Deus Criador dos céus e da terra ia se manifestar em um simples jovem carpinteiro de Nazaré? Nesse jovem carpinteiro, vejam como Deus cumpriu ali a promessa da primeira vinda do Senhor. Agora, assim acontecerá no cumprimento da segunda vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, neste tempo final. E já está acontecendo com alguns. Porque será tão simples, e é tão simples, que diz no livro do selo, se não vigiarmos, passará por cima. E aí é onde vem dizer,
Mas não se supõe que tenha ocorrido uma transformação? E o que aconteceu? E esses juízos divinos caindo, e bombas por aqui, bombas por ali? E não se supõe que haveria um rapto? Já ocorreu. Porque a fé não foi baseada no cumprimento dessa promessa. Ou seja, a realização dessa promessa sendo cumprida, sendo vivificada, sendo trazida à vida. E manifestada no meio do povo. Não viram, não creram nela, ou melhor, zombaram e disseram quantas barbaridades disseram, e a fé não esteve baseada no cumprimento, como ele nos explicou ali, que para receber a ressurreição e transformação espiritual se requeria ter a fé baseada na primeira vinda do Senhor. E assim é para este tempo final, para que se materialize a ressurreição e a transformação dos nossos corpos, se requer ter a fé baseada no cumprimento dessa promessa. Continua dizendo, é importante entender, sem ter que revelar muito. O reverendo William Branham, falando do sétimo selo, disse, se eu pudesse captar a revelação e não dizer nada a ninguém, seria diferente. Ou seja, não haveria imitações. Agora, mais adiante, aqui dessa mesma mensagem diz, vamos ver aqui, estamos no tempo em que de um momento a outro Israel dirá, isso é o que nós estávamos esperando. E isso será equivalente à visita do anjo que apareceu a Jacó, do qual Jacó se agarrou e não soltava. O anjo dizia, solta-me que está raiando a alva. Ou seja, está raiando a luz de um novo dia. E Jacó dizia, não te soltarei até que me abençoes. Gênesis 32, 26. O reverendo William Branham disse, quando eles virem a coisa correta e a probabilidade de se agarrar disso, aí estarão Moisés e Elias. Aí estarão esses ministérios para trabalhar a favor deles. E estamos em um tempo muito importante em que veremos acontecer essas coisas. Se olharmos o que disse o reverendo William Branham, eu não morrerei de velhice até que ele seja aqui, ou sem que ele seja aqui. Para essa data, ele já teria 98 anos. Ele cria que se ele não morresse fisicamente, antes dele morrer de idade avançada, ele veria a vinda daquele ao qual ele estava preparando o caminho. Ele cria. Assim que podemos ver que estamos vivendo num tempo muito, mas muito importante. Tudo o que detém certos eventos é que tem que ser completada a igreja. Vejam, o que detém esses eventos? Por exemplo, o cumprimento da visão da carpa, onde estaria nos dando a fé de rapto, que o povo hebreu veja essa manifestação e dirá, este é quem estamos esperando, a ressurreição, a transformação, o rapto e tudo isso. Todos esses eventos o detém, que a igreja tinha que ser completada. E ainda, em 2018, se estava sendo feito esses chamamentos e batizando, porque ainda a porta estava aberta. Continua dizendo, porque nenhum dos membros da igreja, eleitos desde antes da fundação do mundo, nenhum deles pode se perder. Portanto, tem que ser chamados, juntados no corpo místico de Cristo. Mas, quando se completar a igreja, se completa o plano de redenção e se fecha a porta, como diz São Lucas capítulo 3, versículo 25 ao 27. E então se fecha a dispensação da graça
e já não haverá mais oportunidade para serem limpos com o sangue de Cristo, porque ele já não estará como sumo sacerdote fazendo intercessão. Já terá terminado sua obra, já terá terminado o seu trabalho de intercessor. E então será a obra de reclamação como leão, rei e juiz. Agora vejam como é ao final desse trabalho de intercessão, onde ele vem como leão, como rei e como juiz. Ou seja, que antes ele estava se manifestando a sua igreja como cordeiro. Não tinha se manifestado ainda como leão, como rei, como juiz. E veja o que nos diz no livro das Eras, sem editar, o que é grosso, que tem uma capa como marrom, na página 85, vamos ler uma partezinha ali, dessa mensagem, diz, na parte de baixo, último parágrafo. Vocês notaram estrelas, candelabros, lâmpadas, o que significam? O que significam isso? Que a dispensação na que estamos vivendo é o tempo da noite. Velas e luzes e estrelas significam noite. E o que faz uma estrela? Reflete a luz do sol, até que o sol regressa. Bendito seja o nome do Senhor. E um verdadeiro ministro de Deus não reflete. E um verdadeiro ministro de Deus não reflete alguma lâmpada de mão, algum fósforo, alguma bainha se queimando. Ele reflete resplendor dourado de Cristo à igreja, que Ele é o mesmo e Ele está vivo e Ele brilha em mim. Amém. Essa é a luz que Ele reflete. A estrela reflete a luz do sol. Vem? Assim que nós estamos refletindo a luz do Filho de Deus, fazendo a mesma coisa que Ele fez, dando luz. Que tipo de luz? A luz do Evangelho a todos aqueles. Ele escreve a luz do Evangelho e escreve a sexta, a dispensação sexta. É igual ao tempo da noite. Agora vejam como, através das eras, se esteve vivendo no tempo da noite, mas neste tempo final, diz que aos que temem meu nome nascerá o sol da justiça, ou seja, um novo dia dispensacional, onde Deus estará se manifestando à sua igreja como o leão da tribo de Judá. Ou seja, que este é o tempo onde ele está se manifestando como leão. Nas eras esteve se manifestando como cordeiro, que é a dispensação sexta que pertence à noite. Agora ele vem como ladrão à noite e vai levar a noiva. Ele diz ali, não li, creio que é escrito às 12 da noite ou 12, ou seja, leva à noite, porque recordem que também o mundo está em escuridão. Mas nós, os filhos de Deus, estamos em luz. E aí, podem ver as Escrituras com múltiplos cumprimentos e tem diferentes revelações. Agora continua dizendo aqui, diz, estando conscientes da hora em que estamos vivendo, estejamos mais unidos e firmes, sabendo que estamos muito perto da nossa redenção física, que será a nossa transformação. Meu desejo é que todos cheguem à transformação, permanecendo com aquele que tem promessa de crescer, chegar a receber a bênção do batismo do Espírito Santo e, consequentemente, da ressurreição espiritual, a ressurreição da vida eterna e entrada ao reino eterno de Deus. E agora, para este tempo final, receberemos nossa ressurreição e transformação física, que para os mortos em Cristo será a ressurreição em corpos eternos e para nós será nossa transformação. E estaremos fisicamente ao reino de Deus. Entraremos fisicamente ao reino de Deus, para o qual o reverendo William Branham, como precursor, nos preparou para crer e seguir quem tem promessa de crescer. Todos que estarão seguindo quem tem a promessa
promessa de crescer, receberão as bênçãos que Ele tem para todos os crentes nele, permanecendo com aquele que tem a promessa de crescer. Continua dizendo o nosso irmão William, nenhuma outra pessoa poderá revelar o mistério do sétimo selo. Somente Cristo, o anjo forte, falando no último dia, por meio do instrumento que ele tiver para esse tempo, que tem que ser um mensageiro dispensacional para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. Ele será o único que poderá colocar em ordem todo esse mistério da era da pedra angular e da dispensação do reino. Os demais não compreenderão este mistério da dispensação do reino e do entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça e o entrelace dos judeus com o cristianismo. Ou seja, não poderão compreender todas essas coisas, mas os sábios entenderão, porque estarão seguindo quem tem promessa de crescer. Por isso é tão importante seguir quem tem a promessa de crescer. Cristo crescerá em sua manifestação final. Ou seja, que todos os que estão permanecendo com aquele que tem a promessa de crescer, e não somente que tem a promessa de crescer, mas que já está crescendo, pois todos chegarão à meta da sua adoção, sua transformação. Assim que temos aquele ao qual Cristo crescerá em sua manifestação final. E temos também o povo que estará crescendo com ele. Permanecendo com aquele que tem a promessa de crescer, foi o que ele nos falou neste tema que intitulou assim. Assim que permaneçam crescendo com esse que já identificaram aqueles que serão transformados e raptados e basearam sua fé no cumprimento dessa manifestação de Cristo. A manifestação final, que é esse que Cristo que crescerá e estará crescendo e continuará crescendo até chegar à meta de estar todos aí na ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder conversar ou continuar este estudo que tivemos ontem, nessa continuação do estudo bíblico de ontem, onde ele nos falou dessas mudanças de dispensações e onde Deus enviou um sócio, que é o mensageiro correspondente a essa era ou essa dispensação, o enviou no tempo correspondente e fazer a obra assim através dele, através desse sócio, desse embaixador do céu, fazer a obra correspondente a esse tempo. E neste tempo final, terá também seu sócio. Ou seja, no meio da igreja, ele, podemos dizer, ele já tem o sócio e está crescendo. Ou seja, está chegando ou levando até o topo, onde foi visto ali o poder de Deus manifestado em toda sua plenitude. Esse ministério esteve crescendo gradualmente, progressivamente, pouco a pouco, porque tudo sempre de uma forma progressiva, ou seja, continuará o quê? Crescendo, 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 crescendo. E também o povo, também vocês foram crescendo em fé. Ou seja, continuamos aumentando essa fé de rapto, o qual estamos recebendo no cumprimento final, cumprimento do ensinamento sobre Carpa. Assim que este povo que está se preparando e está atento para receber as promessas, é porque tem a fé baseada no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Continuem crescendo em fé, baseados na promessa que já está sendo cumprida no meio da igreja. Deus nos deixou os ministérios de Moisés e Elias. Nos deixou o programa que já foi falado e profetizado
pelo nosso irmão Branham, o qual temos nas mensagens, e também o que foi falado pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que temos todas as ferramentas para identificar e ver esse que está crescendo, a esse que Cristo crescerá em sua manifestação final. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde a todos os que estão reunidos hoje nos diferentes países, os quais me pediram uma saudaçãozinha nos diferentes lugares, mas é melhor assim para todos os que estão reunidos no dia de hoje, de 1º de maio deste ano 2023. E os rapazes me diziam, por exemplo, o Edwin me disse, olha, tenho que passar para usar a máquina para continuar o trabalho aí? Sim. É porque se aborrece um pouco com o ruído. Não se preocupe, continua, faça-o. E justamente quando ele está aí, lidando, não sei se escutar a máquina mais, todos os dias é dia do trabalhador, porque estivemos neste planeta Terra para ser os sócios de Deus, ou seja, também ser bons trabalhadores na obra de Deus. Assim que a todos os trabalhadores também, nas diferentes áreas, quer seja dona de casa, ou escritório, secretárias, ou trabalhador de construção, ou seja, o trabalho que for. Que Deus os abençoe grandemente e guarde, também cuide de todo perigo nos trabalhos que estão realizando, que realizam e que se mantenham preparando-se e baseada essa fé no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual é a vindicação final de que o reverendo William Branham foi o precursor da sua vinda. Essa é a vindicação final. Bom, que Deus os abençoe grandemente, que Deus os guarde. E podemos colocar aqui a parte 2 deste estudo de ontem. E já vejam como o que íamos falar ontem, já hoje fica aí. Colocado para que assim tenham, unam com o de ontem e tenham o quadro claro do que se falou, tanto na introdução como na mensagem que tivemos escutando do nosso irmão William e também nessas palavras de hoje. Que Deus os abençoe e continue passando um dia e uma semana cheia das bênçãos de Deus.